Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Organize o Seu Estúdio, onde eu respondo perguntas de profissionais de Pilates e também trago conteúdos e informações sobre gestão, administração, organização do estúdio de Pilates, a fim de alavancar com a carreira do profissional e também organizar os processos administrativos e financeiros dentro do estúdio. Hoje eu vou receber um colega convidado, o Felipe Cher, onde a gente vai falar sobre 3 elementos de sucesso que vão te ajudar na organização e arrumação da sua gestão aí. Eu sei que esse é um assunto muito negligenciado por nós profissionais de Pilates, então é importante a gente receber e ter conteúdos que nos ajudem, que nos tirem do lugar, que nos façam a gente sair da zona de conforto, né? Então, se hoje a gente está organizado, se hoje a gente acha que a gente está com uma gestão aí em dia, a gente pode melhorar. Então, é muito importante a gente receber informações também de colegas. Eu gosto muito dessa troca. Então, obrigada a você que está aqui no ao vivo. Boa noite para quem está chegando. Obrigada a você que também está assistindo no gravado. Eu sempre digo que quem faz diferente colhe resultados diferentes. Então, é importante que você assista até o final. A gente vai ser breve, vai ser um papo onde a gente vai trazer muito insight e muita informação prática para você levar aí para dentro do seu estúdio de Pilates. A gente vai falar sobre 3 elementos. São 3 elementos que vão ajudar na organização aí do seu estúdio, na gestão. Esse é um assunto que a gente não vê na faculdade. Esse é uma cadeira que não existe, né, de matéria dentro da nossa faculdade. Então é um assunto que acaba sendo esquecido por nós profissionais de Pilates. É um assunto que é muito negligenciado, né, dentro dos estúdios, dentro dos consultórios, dentro dos negócios. E principalmente dentro da área da saúde, onde a gente só aprende o quê? A atender, a aliviar, a tirar a dor do paciente, mas e a gestão administrativa, e o controle financeiro, e a forma de divulgar e captar novos clientes? Pois é, se a gente não aprende nada disso e se a gente não fala sobre isso, como que a gente vai ter clientes para atender, né? Como que a gente vai conseguir encher a nossa agenda, movimentar o nosso estúdio, movimentar o nosso negócio para que realmente ele traga lucro no final do mês? Então é sobre isso que a gente vai falar. O colega Felipe já chegou, eu vou trazer ele aqui. Olá, Felipe. Olá, boa noite. Gerson, seja bem-vindo também. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, Felipe. Me traz aí, Felipe. Me chama aí pra ver se eu consigo. Acho que agora vai. Vê se você recebeu aí, Felipe. Olá! Fala, menina! Acertar a luz aqui. Pronto, dá uma melhorada. Né? E aí, tudo bem, rapaz? Seja muito Tudo ótimo, bem-vindo. graças Boa a Deus. noite. Boa noite. Obrigado por antes de mais nada, obrigado pelo convite. Vai um café? Opa! Obrigada. Eu que te agradeço a disponibilidade, né, de em plena segunda-feira, a essa hora, a gente está aqui trocando um assunto tão importante, né, de gestão, organização dos nossos estúdios, dos nossos negócios, né? Então, seja muito bem-vindo e desde já quero te agradecer, Felipe. Prazer é todo meu, uma honra. É assim, todas as oportunidades que a gente tem de tocar nesse assunto, né, de levantar essa bola, eu faço questão de estar presente, estar participando, porque como você estava fazendo a introdução, eu falo que hoje é uma muleta, né? As pessoas falam assim, não aprendi e tudo mais, então não vou fazer. Mas com a vinda, principalmente do Instagram, nos últimos 2 anos, a gente tem que trazer para essas pessoas, cara, funcionava muito bem na época da Barça. Agora que tem informação, que tem o contato, não gerir, não organizar, não fazer, é uma escolha infeliz que as pessoas acabam fazendo. Mas assim, a gente está aqui fazendo a nossa missão, trazendo a informação, e é aquele negócio, né? Faz quem quer. E faz quem quer e quem faz tem resultado, né, Felipe? Então, Esse é o principal. esse é o principal. Quem faz tem resultado, não tem como ser diferente, né? É só a gente realmente sair do nosso lugar, né? Então, eu vou me apresentar aqui para quem não conhece, brevemente. Meu nome é Sabrina Magalhães, sou fisioterapeuta, tenho um estúdio de Pilates há 6 anos e venho com esse assunto de gestão há algum tempo, porque foi um divisor de águas na minha vida, porque como eu estava falando aqui, a gente não tem isso na faculdade, né, Felipe? Então, trazer isso, dividir isso, compartilhar isso é muito importante. Se você me permitir, vou deixar essa live salva para que ela chegue para mais pessoas. E te agradeço mais uma vez e vou deixar você se apresentar aí para quem não te conhece. Boa noite a todos que estão aí no ao vivo. Boa noite também para quem está no gravado. Bom, vou aproveitar deixa, né? Boa noite a todo mundo. Quem está entrando, estou vendo um monte de gente aqui que eu conheço entrando, sejam todos muito bem-vindos.
Para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, prazer, me chamo Felipe Scher. Sou formado em fisioterapia, parei na fisioterapia por conta de uma doença. Eu estava prestando vestibular para medicina, descobri um câncer, minha mãe virou para assim, vai lá, faz fisioterapia, depois faz a troca. Gostei da faculdade, continuei o processo da faculdade, me formei em fisioterapia. E assim, meus pais eles têm muita influência em tudo que acontece na minha vida, né? Então, quando eu terminei a faculdade, minha mãe virou para mim e falou assim, olha, ou você começa uma pós-graduação, ou você não vai fazer a pós-graduação em momento nenhum da sua vida. E ela, olhando hoje, minha mãe tinha razão. Hoje, o Felipe não buscaria um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Mas eu saí da faculdade, ingressei no MBA em Gestão Estratégica na Saúde. Por que eu fui buscar isso? Porque eu olhava para as pós-graduações e enxergava um grande cardápio de cursos. Então, você ia para a parte de trauma, você olhava o currículo, né, da pós-graduação e você via vários cursos que você precisava fazer. Eu olhei e falei assim, cara, se eu vou ter que fazer algo, que eu vou ter que fazer curso depois, então pelo menos eu vou para uma área onde tudo vai ser novo, nada vai ser, eu não vou ter aprendido nada na faculdade. Então eu ingressei na pós-graduação, então sou especialista realmente em gestão estratégica na saúde e desde lá, desde 2011, eu venho atuando ativamente dentro do mercado. Hoje eu faço parte da Comissão de Gestão e Empreendedorismo aqui no Rio de Janeiro, então eu faço parte do CREFITO, trazendo essas orientações, até o pessoal está organizando um evento que vai acontecer agora em abril. Então, quer dizer, a nossa missão de trazer a informação da gestão, ela vem desde 2011. Trabalhei para um outro rapaz, fui sócio do Hudson Caleb, que algumas pessoas conhecem, do David Pilates, sempre trabalhando nos bastidores, trazendo orientação para o pessoal do grupo dele, né? Que ele tinha lá os projetos dele, então fazia o trabalho de gestão financeira, gestão estratégica para a galera. Em 2019, eu abri a minha empresa, então desde 2019 eu venho galgando essa caminhada sozinho, plantando a semente, crescendo, evoluindo no mercado, trazendo para as pessoas a importância da gestão estratégica. As pessoas, quando a gente fala sobre gestão, né, tem uma visão de que gestão é só financeira. Eu fiz até um intensivão semana passada, literalmente semana passada, onde eu falei para as pessoas assim, cara, a gestão está em tudo. E quando a gente pensa em gestão, quando a gente pensa numa estratégia, a financeira, para o Felipe, sempre vai ser o primeiro pilar, vai ser o mais importante. Mas quando a gente pensa em gestão, a gente tem que analisar tudo. E aqui a gente acaba encontrando dentro do mercado, algo que a gente vai falar ao longo da conversa, é que as pessoas dentro do mercado da saúde, elas querem inverter. Elas se preocupam primeiro com a venda para depois pensar no financeiro. E quando a gente consegue virar, quando a gente consegue mudar esses gaps que acontecem no mercado, as coisas fluem muito mais fácil. Então esse é o Felipe, é um cara que nos últimos 3 anos aí vem batalhando arduamente para fazer com que as pessoas entendam que com gestão estratégica é possível, sim, trabalhar menos, ter um negócio lucrativo e, principalmente, ter tempo para fazer aquilo que gosta de fazer. Muito bom, Felipe. Por isso que eu não poderia perder essa oportunidade de te convidar para poder conversar com essas pessoas que precisam tanto desse assunto, né? A gente sabe que gestão e organização são bases fundamentais para qualquer tipo de negócio, né? E principalmente para nós empreendedores, principalmente para nós da saúde, que não falamos sobre isso, né? Nem na faculdade, nem quando a gente sai dela, né? A gente sai com uma visão de que tem que atender, ai, tadinho do paciente, ai, a gente tem que aliviar a dor dele, enfim, mas esquece de ganhar dinheiro, né? Esquece de aprender isso. E como você falou muito bem, né? Buscar um conhecimento nessa área é o que vai mudar o jogo. Então, e isso está muito claro, né? Como a gente conversou no começo da conversa, que quem busca esse conhecimento, nada contra pós, né, especialização, mas são vias paralelas, né? Você buscar o conhecimento técnico é super importante para qualquer profissão, principalmente para nós, né, fisioterapeutas. Agora, você não pode negligenciar outra via, né, que é você aprender todas essas estratégias. E eu costumo muito falar para os meus alunos que não tem nada de errado você não saber. O que tem de errado é você não buscar o conhecimento certo. Então, é o que você falou, né? Você foi muito bem buscar isso e foi buscar cedo, né? Antes de, né, se afundar. E como muitos colegas a gente vê que desistem da profissão, desistem do estúdio, né? Desistem do seu consultório. Por, às vezes, um ajuste de parafuso. Por, às vezes, uma mentoria, como eu sei que você presta. Ou como um curso, né? Como algo mais longo, mais detalhado. Enfim, por falta disso. É falta de ajuste, né? É falta de mindset, né? Então, também sobre isso que a gente vai falar, né? A gente tem muita coisa para falar sobre isso, para ajudar os nossos colegas, mas acho que tem 3 pontos, eu acho que a gente pode começar a abordar aqui. Como eu te falei, são 3 elementos, são 3 marcos, né? De sucesso que podem gerir um negócio, que eu creio que seja a captação, que é o início de tudo, né? A estratégia, como você falou, muitos colegas invertem. A segunda base, né, o segundo elemento
seria a nossa fidelização, você conquistar os clientes que hoje estão com você, você aprender técnicas para isso, e existem, né, técnicas. E aí sim a gente falaria do terceiro, que é o financeiro. Depois que toda essa base aí está pronta, aí sim você vai aprender a administrar todo aquele recurso que está chegando, né? Acho que seria mais ou menos esse resumo, né, que a gente poderia fazer hoje, né, Felipe? Com certeza. É assim, a gente precisa ter essa estruturação para que o negócio avance, para que as coisas evoluam. Uma das coisas que eu acredito muito, você tocou num ponto que para mim é extremamente relevante, é essa questão do... A gente tem que saber, a gente tem que fazer. Uma das coisas que eu falo muito no processo de consultoria, quando a gente fala sobre gestão, a gente vem dentro de um mercado, na saúde, onde a gente é formado, como você ponderou, em ser operacional. A nossa formação toda, elas nos criam para que a gente trabalhe para alguém. Tá? Pelo menos a minha formação foi assim. Eu fui preparado e doutrinado para ser ou carteira de trabalho, ou porcentagem, ou regime com pagamento fixo. Mas eu não vim de uma base de formação, e não só na faculdade, mas antes disso. Posso até buscar na época dos meus pais, quando eu morava com eles e tudo mais. Mas a gente é formado para trabalhar para alguém, e não para ser dono do nosso próprio nariz. Só que quando a gente escolhe ser fisioterapeuta, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, fono, oftalmo, enfim, quando a gente escolhe a área da saúde principalmente, a gente está optando por uma área onde o autônomo ele fala mais alto do que o trabalho para alguém. E o que acaba acontecendo? O técnico é extremamente importante, porque sem o técnico eu não consigo entregar resultado. Se eu não consigo entregar resultado, de nada adianta nada que a gente vai construir. Mas é muito importante as pessoas entenderem que se eu não domino a parte de gestão, se eu não quero dominar, se eu não quero fazer, que eu tenha a mente aberta ou que eu tenha a caixa para eu colocar alguém para fazer. Para Que delegar, né, basicamente, Felipe? para dar certo, precisa acontecer. Eu estou nesse mercado aí sozinho, né, trabalhando com a empresa há 3 anos, e eu já vi pessoas de 15, 20, 30 anos de profissão que me procuraram, que fica até uma situação delicada, né, que são pessoas mais velhas do que eu, com mais experiência do que eu, com mais tempo de bagagem de profissão do que eu tenho de vida. E eu chego para as pessoas e falo assim, cara, nesse momento que a gente precisa organizar é a gestão. É uma mudança, como você pontuou mais cedo, né, uma questão de mindset, uma questão de crença. As pessoas elas se bloqueiam de buscar a gestão porque falam assim, não, isso funciona com aquela pessoa e não vai funcionar comigo. Eu tive um cliente meu de Brasília que hoje eu só mostro o resultado dele, que não sei se você já viu a postagem, tudo, eu fiz um Reels, que ele alcançou 55 mil de faturamento em janeiro, trabalhando apenas com Pilates. Só que assim, quando as pessoas olham, falam assim, caraca, 55 mil de faturamento, isso é um sonho e tudo. Mas você olha a construção dele, quando ele me conheceu, e ele me conhece desde 2017, se eu não me engano, essa foi a data que a gente se conheceu, foi um processo de construção, foi uma criação de processo. Em janeiro de 2021, ele estava faturando 18 mil. Então, quer dizer, em um ano de reestruturação do negócio, estruturação da empresa, ele conseguiu chegar lá. Mas ele entendeu que ele precisava sair da função operacional e assumir a função de gestor, que é uma das coisas que eu sempre batia com ele. Assim, cara, enquanto você não gerir, ou enquanto você não delegar, a mulher dele trabalhava com ele, ou quando você não delegar para sua esposa assumir essa função, o negócio não vai para frente. Então, isso passa a ser muito nítido. Eu recebo algumas demandas de clientes com potencial, com resultados, com qualidade técnica, mas que acabam se frustrando, acabam fechando, acabam falindo, acabam perdendo o gosto da profissão por negligenciar um ponto que é extremamente importante, que é a gestão. E eu vejo muito acontecendo na internet, as pessoas às vezes me perguntam na caixinha, me mandam no direct, elas ficam tão focadas, não, porque eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Assim, cara, isso só vai funcionar, eu só vou conseguir capital, eu só vou conseguir trazer se eu entender o que eu faço, se eu entender o que eu entrego. E eu só vou conseguir ter tranquilidade quando eu compro o que eu entrego pelo preço que eu estiver colocando. Então, essa estruturação, essa pirâmide eu não vou falar, porque senão vou falar de mercado multinível e tal, mas esse triângulo que a gente faz, ele precisa estar muito sólido na cabeça da pessoa para ela entender quais são os degraus que ela vai passar para que ela tenha tranquilidade. O resultado ele só acontece quando ela consegue colocar pedrinha sobre pedrinha sem que esse castelo desmorone. É O que ter um acaba passo a acontecendo quando a passo, gente né, olha é Felipe? isso. É ter um Exato. passo a passo e saber o que peça colocar primeiro, né? Não adianta você também ter um quebra-cabeça na sua frente e não saber por onde começar, né? Eu Exato. vejo algumas dificuldades com os nossos colegas de Pilates, baseando nisso que você falou. O primeiro é ele achar que não é para ele, que, né, fazer isso é para o outro, para ganhar dinheiro com Pilates e o seu negócio próprio é só o fulano.
é porque a minha cidade é pequena, e começa a acontecer aquelas vozes todas, né? A minha cidade é pequena, ou então a minha cidade é muito grande, tem muita concorrência, enfim. Vejo aquele outro profissional que está acomodado e fala, ah, tá bom, ganhando aqui 5 mil, tá bom, então para que eu vou buscar? E vejo aquele terceiro profissional que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Então é o que você muito bem colocou. É você delegar. Tem gente que não tem o perfil de gestor, não tem o perfil de administrar. Tem aquele profissional de Pilates que quer só atender. Agora, se ele ficar somente nisso, é uma escolha, mas é uma escolha que é sem crescimento, né? E é uma escolha que muitas vezes fica estacionada ou regride, porque leva ao fechamento, se ele não souber seguir. Agora, ele precisa delegar. Então, é perfil, né? Tem gente que tem perfil e tem gente que não tem. Então, a mudança de mindset, que eu sempre falo, é cair essa ficha, né? E buscar ajuda. Buscar ajuda através de cursos, ou buscar ajuda através de lives como essa, ou de mentorias, como você mesmo trabalha. Por quê? Porque tem que sair do lugar, gente. O mercado de Pilates está aí, né? O mercado do empreendedorismo, do autônomo, caso não tenha clínica, seja autônomo. O mercado está aí, eu costumo falar muito isso, né? Agora, né, graças a Deus, com todo esse resultado positivo que a gente está tendo da pandemia, da vacinação, né? Comparado aos 2 anos que a gente veio, as pessoas vão buscar atividade física, vão buscar exercício físico. E o Pilates é o carro-chefe. Então, que esses profissionais de Pilates, né? Que esses autônomos busquem um primeiro passo. Não adianta a gente também querer olhar toda uma gestão estratégica, uma gestão dentro do negócio e não saber qual peça primeiro colocar de um quebra-cabeça. E aí fica estacionado, fica paralisado. Né? Busque o primeiro passo, né? Veja onde está a falha dentro da sua gestão. Ah, eu não sei fazer. Não sei fazer o quê? Atender? Ok, então eu vou melhorar o meu processo de atendimento. Ah, eu não sei por onde começar a organizar os processos. Ok, então eu vou buscar alguém que me ajude nessa parte. Ah, eu não sei captar, eu não sei divulgar. Então, assim, acho que vale uma reflexão dos profissionais pararem e olharem onde está o buraco, né? Olharem, porque foi o que eu fiz. Eu fiz isso antes da pandemia e foi assim, Felipe, o que mudou o meu carro-chefe, foi o carro-chefe do meu estúdio. Eu sempre tive o meu estúdio, eu tenho meu estúdio de Pilates há 6 anos, né? Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu tenho meu estúdio há 6 anos e eu sempre tive o meu estúdio cheio. Só que cadê o dinheiro? Então, esse é o tabu que também eu venho quebrar. Ter agenda cheia nem sempre é sinônimo de resultado financeiro. Porque se você estiver calculando errado, se você não souber administrar aquele dinheiro que está entrando ali diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, é saber de onde começa, né, Felipe? E nada melhor do que começar para a gente falar sobre captação, que eu acho que é a gente aprender a divulgar, a gente ter estratégias para isso. Então, queria ouvir de você aí, o que você pode falar sobre isso, sobre esse processo inicial, que seria esse processo de captação, se é que tem algum segredo para isso, né? Tá, vamos lá. Você levantou uma bola antes de a gente falar sobre a captação, que é uma coisa bem interessante. Em 2018, o meu antigo sócio ele tinha um grupo de negócio, o Mastermind, né? Que agora as pessoas estão começando a ouvir mais. A gente montou o Mastermind e uma das clientes do Mastermind, ela passou 1 ano buscando a marca de 300 alunos no espaço dela. Ela tinha Pilates, tinha outras atividades, mas ela estava atrás da agenda lotada com 300 alunos. E ela bateu a marca dos 300 alunos. Quando ela bateu os 300 alunos, eu lembro a gente sentado no café da manhã, antes de começar o evento, ela virou para mim e falou assim, Cher, cheguei aos 300 alunos. E agora? Aí eu virei para ela, lá atrás, em 2018, eu falei assim, agora é hora de você sentar, reorganizar todo o seu processo, reorganizar toda a sua empresa e entender que o que você estava buscando não era o que o seu negócio precisava. Porque ela bateu os 300 alunos, mas com um faturamento muito baixo. Então, naquele momento, ela olhou e falou assim, cara, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, estou trabalhando horrores, ela trabalhava 14 horas por dia. Então, foi a hora que ela falou assim, putz, não era isso que eu estava querendo. E agora ela conseguiu reestruturar, ela consegue trabalhar menos, atender um público menor e conseguir ter um negócio lucrativo. Então, é muito essa questão de enxergar o que quer fazer. Agora, olhando para a questão da captação, eu não sei se é dom, se é divino, se é o caminho, mas eu falo que a questão da captação está muito na questão humanitária. Para que eu consiga captar um cliente, uma coisa que eu preciso entender muito bem é o que eu faço. Qual é o resultado que eu sou capaz de entregar? Vou dar um exemplo meu, tá? Eu gosto muito de usar de exemplo para tudo que eu faço.
No início desse ano, em janeiro, assim, sou especialista em marketing, sou especialista em copy, em todo o processo que o digital precisa, fui buscar especialização, inclusive internacionais. Acreditei, sinceramente, que em janeiro eu abri uma imersão para ensinar as pessoas a criarem um produto digital, a conseguir alcançar 10 mil reais vendendo pela internet. Fui lá, empolgadão, conversei com a minha equipe, falei assim, cara, tem tudo para dar certo, eu tenho experiência, conheço, já fiz uma certa quantia monetária lançando no digital, vamos embora, vamos cair para cima. Só que o que acontece? É algo que eu sei que eu domino. Porém, era algo que a minha audiência, as pessoas que me acompanham, as pessoas que me seguem, não estavam querendo. Assim, tinha um ou outro seguidor que queria e tudo mais, tinha uma ou outra pessoa que queria entrar no digital para vender, mas não era o que as pessoas que me conheciam estavam buscando. Então é importante eu entender que hoje as pessoas enxergam o Felipe como um menino da planilha, como um menino especializado em legalização do negócio, como um menino especializado em estratégia para conseguir fazer trabalhar menos e ganhar mais. Essa é a visão que o mercado tem e é isso realmente que eu domino. Então, as pessoas precisam começar a entender, para que eu consiga captar o cliente, na essência, eu preciso entender o que eu domino e qual é a necessidade que ele tem. Eu gosto muito de citar o Kotler quando a gente fala sobre essa construção de serviço, que Kotler fala que a criação do produto, a criação do serviço, é a última etapa que você faz. Primeira etapa, você conhece o seu cliente. Segunda etapa, você conhece o poder aquisitivo do seu cliente. Terceira etapa, você conhece a captação de promoção. Qual é a forma dele receber os anúncios? Ele recebe melhor pelo jornal, pelo rádio, pela televisão, para depois eu conseguir construir o produto que ele quer. Hoje eu vejo as pessoas dentro da internet muito focadas. Não, é Instagram, 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 Instagram. Seu cliente está no Instagram, vamos buscar no Instagram. Cara, é assim, você falou que era no interior, eu tenho uma cliente minha que é aqui de Cachoeira de Macacu, aqui no Rio também. E eu falo com ela, falo assim, cara, de repente na sua cidade, o forte não é o Instagram. O forte na sua cidade, de repente, é o jornalzinho do bairro. É fazer um anúncio na prefeitura. Tem uma menina de Cantagalo, aqui o pessoal não vai conhecer, só a gente, né? O pessoal lá uma menina de Cantagalo. Você é da onde, Felipe? Eu sou da capital, sou do Rio de Janeiro, capital mesmo. Sim. Então você Entendeu? conhece a cidade, Campos dos Goytacazes. Conheço, conheço. Somos próximos. Fala Cantagalo. Então, a menina de Cantagalo, a primeira vez que eu conversei com ela, eu falei assim, cara, a divulgação que funciona na minha cidade é o cara da bicicleta. Ela pagava o rapaz da bicicleta, que ele passava 4 horas da tarde na praça com uma caixinha de som, divulgando todo o serviço da cidade. Então, isso é importante. Kotler bate muito nessa tecla. Por ser meu xará, quem não conhece, por favor, busquem Felipe Kotler e o Kettler. São duas pessoas que realmente eles revolucionaram e criaram o conceito de marketing. E captação de cliente, ela está muito voltada a essa questão de entender quem está do outro lado. Entender a necessidade do cliente. Quando eu consigo entender o que ele está procurando, o que ele está necessitando, aí eu consigo buscar a pirâmide lá das necessidades, da consciência, do nível de consciência. Aí eu consigo criar essa comunicação, criar esse meio termo. E uma das coisas que eu falo com todos os meus clientes é que as pessoas acreditam que todo mundo está no nível de consciência consciente. Eu quero pilates, eu quero fisioterapia, eu quero personal. E não é bem assim. As pessoas não elas sabem nem ainda para que serve, né? Que é o normal. A gente vive dentro de uma bolha, né? Dentro da nossa bolha, todos nós conhecemos o Pilates. Mas quando a gente vai para fora, e aquela brincadeira, né? Pergunta para uma criança de 3 anos aquilo que você faz. Se ela souber contar o que você faz, qualquer um consegue. É mais ou menos o que acontece com o Pilates. Meu pai não sabe o que é Pilates. Minha mãe não sabe explicar o que é Pilates. Olha que eu fiz curso, trabalhei com Pilates, tive um estúdio de Pilates. Se você chegar para eles, na cabeça deles é alongamento, é atividade para mulher, todas aquelas coisas que a gente escuta, é o que eles acreditam, é o que passa na cabeça deles. Então, as pessoas ainda estão muito presas, o cliente que está lá fora, né? Ele ainda está muito preso, não, vou procurar Pilates porque o médico indicou, vou procurar Pilates porque eu estou precisando alongar, vou procurar Pilates porque eu estou querendo uma atividade de baixo impacto, e não é isso. Quando a gente consegue entender o que a gente faz, como a gente faz, que é a hora que, aqui no momento que eu dou uma freada no que eu vou falar, porque eu sei que isso fere algumas coisas dentro do mercado, principalmente a galera do clássico, é entender que o cliente que está na outra ponta, ele não está procurando Pilates. Mas o cliente que está na outra ponta, ele está procurando um resultado. O resultado que nós somos capazes de entregar. A solução que a gente consegue empacotar e entregar para ele. Aqui, a gente consegue criar um serviço com o nosso nome, com a nossa marca, com a nossa chancela, e entregar para ele. Ele pode até chegar no nosso espaço, não é. Mas esses aparelhos não é daquela técnica lá do cara lá de fora, que trabalhava no circo, que pegou as molas da cama. Pô, eu vi o vídeo no YouTube, qual é o nome do cara? Ah, Pilates, isso não é Pilates? Aí você fala assim, não,
Isso aqui é o método da Sabrine. Aqui eu faço da minha maneira, da minha forma, o meu objetivo é esse. Posso usar o método, posso seguir os princípios, os preceitos? Posso. Mas o meu cliente está me buscando para comprar essa solução. E eu preciso fazer essa caminhada, eu preciso fazer essa construção. Então, existe um caminho simples para captar? Existe. Eu entendendo quais são os resultados que eu consigo entregar e, principalmente, qual é a solução de quem está do outro lado. Não adianta eu tentar impor, como eu tentei no início do ano, impor aquilo que eu acredito que o mercado quer, quando, na verdade, não é o que o mercado está buscando. Quando eu tento impor para o mercado, não, eu vou... Isso acontece muito quando a pessoa está na cidade pequena. Aqui na minha cidade não tem estúdio de Pilates. Vou pegar e vou abrir um estúdio de Pilates porque vai ser sucesso. Se eu não prestar atenção o que a população da região está precisando, o que ela está procurando, não vai funcionar. Eu preciso entender quais são os resultados que elas estão atrás. Quais são as soluções que elas estão procurando. Quais são as necessidades que eles possuem. Que nesse momento a gente consegue entender a necessidade do outro, a gente consegue construir o nosso e entregar para ele. E nesse processo, quando a gente entende essa construção, fica muito mais fácil captar. A gente começa a atacar e atrair as pessoas corretas para dentro da empresa. Muito bom, Felipe. É a coisa de você ter a sua identidade, né, no trabalho que você oferece, independente de você ser um estúdio de Pilates, assim como os outros do seu bairro ou da sua região, né? Mas eu vejo muito também os colegas profissionais da área copiando, né, fazendo aquilo que todo mundo está fazendo, acha que cria um pacote, né? Fica ali tudo dentro da caixa, né? Ah, você tem um estúdio de Pilates, falhou um pouquinho, voltou? Voltei, eu caí. Voltou? Eu estava vendo as mensagens, apertou para sair. Voltei. Opa! Eu vejo muitos colegas fazendo muito igual ao outro, né? Eu vejo muitos colegas, eu tenho um estúdio de Pilates, então eu tenho um padrão para seguir, né? Eu tenho que ter tais aparelhos, eu preciso atender de hora em hora, eu tenho que atender tantos alunos, não foge um pouco, né? Não ousa, né? E quem ousa, eu falo muito isso para os meus alunos, quem faz diferente, quem inova, claro, baseado na demanda, né, que tem na sua região, na sua cidade, no interesse daquele público, né, do seu bairro de preferência, alavanca. Quem inova e quem ousa. Eu sempre brinco com os meus alunos e também aqui nas redes dizendo, gente, olhem os seus colegas, eu não gosto de chamar de concorrentes, olha os seus colegas de Pilates e veja o que eles não estão fazendo. Mas é um outro mindset e talvez seja um outro parafuso que precisa ser ajustado, é de você sempre olhar e fazer igual. Ah, tá todo mundo fazendo aulão, então também vou fazer. Ah, tá todo mundo divulgando no Instagram, então também vou ter que divulgar. Tipo, é assim, né? É meio que é assim. É aprender de forma empírica, é aprender aquilo que você, né, não tem um método, não tem um passo a passo, não tem um mentor, né? Então você copia. E nada, né? Tudo bem copiar. Agora, tá de acordo com o que você entrega, né? Foi o que você falou. Você só vai captar as pessoas se você se comunicar com elas, né? Então, acho que, resumindo isso que você falou muito bem, é você fazer a análise de onde você tá, né? Seja no seu bairro, numa cidade grande ou pequena, seja a análise até aqui na internet, se quem estiver trabalhando com online, né? É você fazer uma análise daquela demanda, daquela necessidade, vinculada àquilo que você pode entregar. Acho que esse é um primeiro passo, né? Eu também costumo ensinar muito a forma de captação. Hoje eu tenho 20 canais de comunicação onde eu divulgo para os meus alunos. Então, como você falou, às vezes eles pensam que só aqui no Instagram é o canal da moda, né? É o canal do momento. Mas só que a gente tem outros 19, a gente tem outros. Por que esquecer, né? Como você citou aí, o carro de som na rua, a caixa de som na rua, o folheto, a revista, o cartão de visita, o WhatsApp que está na mão do nosso cliente, o outdoor. Então, essas coisas não devem ser esquecidas, né? Devem ter estratégias para cada coisa. Você deve ter um cronograma de ações, né? Porque, como eu falei lá das pecinhas do quebra-cabeça, não adianta você ter as pecinhas todas na mesa, né? Tem que estar arrumado. Então, você tem que ter cronograma de ações, né? Eu também falo muito isso. Bom, se eu quero esse mês investir em captação online, no digital, então beleza. Quais são os canais que eu vou focar? Quais são as ações que eu preciso fazer? Vai precisar de recurso financeiro ou não? Vai ser no orgânico? Vai ser através de parceiros? Agora, vamos lá. Tal mês eu vou precisar de estratégias offline. É o jornalzinho, é o carro de som, é o outdoor. Eu vou ter que ter recurso financeiro? Não vou ter? Qual ação? Então, as pessoas elas ficam muito perdidas, né? Então, é a arrumação, né?
Felipe, é você saber com quem você está se comunicando e você também ter um cronograma, seja ele direcionado por um mentor ou por um curso, ou seja parando e analisando, né, essas ações, né? Então é importante a gente ter esse passo aí, né, de captação, que é um primeiro elemento que a gente está falando aqui de arrumação, né? E assim, complementando o que você está dizendo, eu brinco com todos os meus clientes que ao invés de a gente ficar buscando exemplos dentro do mercado, o ideal é a gente... Eu fiz um curso do Marcelo Tais, que o Marcelo ele falava do olhar antropológico. É você olhar o comportamento humano das outras pessoas. E é muito importante que a gente comece a utilizar o marketing das outras empresas para utilizar para a gente também. Porque o que você falou é uma grande verdade. Acabando a live aqui, se as pessoas entrarem no Reels, procurar Pilates, as pessoas vão encontrar um arsenal de informações iguais. Principalmente agora que a gente está na época do solo, né? do mês de março dos exercícios de solo, está geral só postando os exercícios de solo. Quando a gente sair, quando entrar em abril, eu brinco que é o dia do mountain climb, é o dia do 100, é o dia do teaser. Porque você entra no Instagram, tá todo mundo, não sei se é combinado ou copiado, que tá todo mundo fazendo o mesmo exercício, fazendo a mesma coisa. E eu falo assim, cara, esse tipo de divulgação só atrai outro profissional. E normalmente é aquele que está procurando outros exercícios. Mas se eu pego e começo a trabalhar os meus olhos, que marketing é uma questão de trabalhar a percepção. Se eu começo a trabalhar, estou em campus, eu começo a observar como as empresas de campus divulgam o serviço, como elas se comunicam, eu posso utilizar esses veículos da região para comunicar o meu serviço. E só nesse pequeno detalhe eu já passo a ser diferente da manada, né? do que todo mundo está fazendo. Eu vejo que de vez em quando as pessoas vão lá, pegam os packs, né? Então fica todo mundo com a mesma cor, com a mesma letra, com a mesma postagem, com a mesma divulgação. Eu falo assim, cara, tá queimando dinheiro e tempo. Ou tempo e dinheiro. A ordem cada um vai escolher uma. Mas se a gente começa a olhar o que acontece à nossa volta, fica mais fácil de gerar essa comunicação. Porque a captação nada mais é do que isso. Eu consegui... O marketing é isso, né? O marketing é a ponte que vai ligar o serviço que você tem com a negociação. É o que vai fazer com que o seu cliente entenda que você é capaz de solucionar o problema dele, que você é o serviço que ele quer, e ele vai te colocar na mesa para negociar com ele. Que é o que o Kotler chama de arguição, né? O momento que a pessoa vai começar a te fazer perguntas. Então, o marketing, a captação, ela vem nesse processo. E uma das coisas que é importante, que a gente não pode deixar de esquecer de falar, eu estou aqui rebobinando para não esquecer, é que as pessoas não precisam ter pressa. O que eu vejo muito acontecendo hoje no processo de captação e de negociação é que as pessoas fazem uma ação hoje e já querem resultado amanhã. Não é bem assim que as coisas funcionam. Se eu tiver levando a minha comunicação, a minha divulgação, no momento de necessidade do cliente, ele vai vir e vai comprar. Se eu não tiver nesse momento, se eu estou no momento onde ele só tem o problema e a solução, mas ele não está no momento de compra, vem da minha parte manter esse contato, manter essa distribuição, manter esse remarketing, essa redivulgação para ele, até o momento que ele tenha confiança, ele venha comprar. Então, uma das coisas que eu escuto muito nessa fase de captação e negociação, né? Felipe, as pessoas só me procuram querendo saber o preço. Isso é normal. Isso faz parte do processo. A gente entra dentro de uma loja, a gente olha a roupa, gosta da roupa, a gente gosta de sapato, gosta de sapato. A primeira coisa que a gente pergunta para a vendedora é quanto é que custa. Se a vendedora é boa, ela faz com que a gente saia com a bolsa, com o sapato, com o cinto, com a meia. Nem responde qual é o preço. Ninguém não fala qual é o preço. Ela já fala gerou assim, tanto valor que ele já até esqueceu, né? Então, por isso que é importante a gente olhar o que acontece à nossa volta. Porque gerir um negócio, ele não é diferente do que acontece à nossa volta. Só que a gente precisa buscar as coisas boas, né? Também não dá pra gente ficar olhando o que está acontecendo à volta, só buscar as coisas ruins. Mas a gente consegue aprender dentro de um restaurante, a gente consegue aprender dentro de uma loja, a gente consegue aprender dentro do shopping. Eu brinco que eu aprendo no McDonald's todos os dias que eu vou lá. E eu faço questão de passar no McDonald's para ver o que está acontecendo. Quais são as modificações, as mudanças que eles trazem. Porque eles estão ali, eles estão embutidos dentro do marketing, estão embutidos dentro da negociação, estão embutidos dentro da captação. Então, se funciona ali, como é que eu consigo pegar aquilo, adaptar e trazer para dentro do meu negócio? Sem perder a humanização, sem perder a diferenciação, sem perder tudo aquilo que o profissional da saúde acredita que tem que ter. Então, como é que eu consigo trazer esse universo para dentro do meu espaço sem perder aquilo que é a minha essência, aquilo que realmente eu acredito? Sem faltar com a ética, né? Perfeito. Isso é um excelente exercício, né, Felipe? Não só
nessa empresa grande, né, de McDonald's, como é uma empresa muito antiga, já está no marketing, usando o marketing há muito tempo, como qualquer outro tipo de serviço, né? Quando você for agendar alguma coisa em algum lugar, né? Quando você tiver algum tipo de produto a ser comprado, seja na internet ou seja na loja física, é você ouvir e entender que abordagem está sendo feita, está sendo bom, não está, né? Que tipo de abordagem aquela pessoa está fazendo com aquela pessoa, com você, né? Você gostaria de fazer assim ou não? Eu faço muito isso também, esse papel, né? Você colocar o chapéu do cliente, né? E até comento, às vezes, com as pessoas à minha volta, falo, nossa, olha só como faz diferença, né? Um atendimento diferenciado, uma forma de vender diferente. E aí, por que não modelar, como você bem colocou, né, para o nosso negócio também, né? Sem ferir a ética e sem a gente também ferir os princípios, né? Só fechando aqui, Felipe, a parte de captação, que é um dos elementos que a gente está trazendo aqui, né? A gente vai trazer mais dois elementos, que é fidelização e financeiro. Essa semana, nós estamos hoje dia 7 de março, né? Então, a gente está aí há 7 dias de março, vindo de feriado, né? De carnaval, vindo de final de semana, vindo de, enfim, outros focos, né? Que as pessoas estão em férias, estão aulas que voltam, que não voltam. Então, o foco não está ainda no Pilates, não está ainda no exercício físico, mas vai ser o grande foco desse ano, 2022. E assim, eu tive uma grande surpresa em 7 dias de estúdio, né, de março, na captação. E aí, que ação que eu usei que modificou isso e me gerou esse alarme? Então, eu queria só dividir aqui com os colegas que estão aqui, e até dividir com você também, os colegas que vão assistir no gravado, para colocarem em prática. A gente tem um banco de dados de todas aquelas pessoas que fazem contato com a gente. Então, eu vejo que isso também não é feito por alguns colegas. Eu vejo que alguns estúdios, alguns estabelecimentos não fazem isso, não colhem isso. Então, se hoje chega alguém lá no meu estúdio, ou se hoje faz contato através do WhatsApp, ou se faz contato através do direct e a gente pede o WhatsApp, a gente vai formando um banco de dados. Claro que pedindo autorização para ter aquele telefone, a gente sabe que a gente tem a lei aí hoje de proteção de dados, né? E a gente vai guardando aquele contato. Seja aquela pessoa que virou nosso cliente, aí a gente leva ele para um outro banco de dados, que é o banco de dados de clientes ativos, e deixa aquele banco de dados ali que eu rotulo como potenciais clientes. E fica ali no WhatsApp mesmo, sem muita planilha, sem muito sistema. Eu sou da praticidade, eu sou daquilo que é mais fácil e mais prático e que funciona. E aí eu tive um insight no final de fevereiro, eu falar, bom, eu vou mandar mensagens. Você falou sobre disciplina, você falou sobre constância, né? Que as pessoas querem resultado com aquela ação imediatamente. Eu coloquei como ação dentro do meu estúdio no mês de fevereiro, toda semana enviar mensagem para um grupo de pessoas daquele banco de dados. Claro que aquela pessoa não vai gostar de receber mensagens toda semana. Eu fui controlando. 10 pessoas, 20 pessoas, na outra semana 30 pessoas e tem mais de 200 pessoas lá. E aí nós tivemos, agora, em 7 dias de março, 10 primeiros atendimentos, ou seja, 10 aulas experimentais, 10 primeiros contatos, que para mim, aqui na minha região, no meu estúdio, é muito, para um período de folga, festas, carnaval, período de PVA, IPTU, enfim, tá todo mundo pensando em material escolar. E eu sempre costumo falar que eu quero isso, eu quero que o cliente marque e chegue até o meu estúdio. Eu quero que ele sinta a atmosfera do primeiro contato. Se ele vai se matricular, aí é um outro passo da minha gestão, né? São outros processos ali de captação. Mas o que eu quero é que ele abra a porta do meu estúdio e entre. Aí sim, eu fiz aquele check da captação, eu trouxe ele para dentro. Então, fica aqui como dica para as pessoas e para os colegas que não têm esse banco de dados, faça, colha, comece de agora, né? A pegar e, claro, avisar essas pessoas que elas vão ser levadas para o banco de dados, que esporadicamente elas vão receber mensagem, se ela autoriza ou não. E se as pessoas já têm isso, é uma ferramenta gratuita, né? Usar o WhatsApp com mensagens ali de orientações, de informações, nada ali vendendo, né, Felipe? Porque a gente tem muito isso também de vender o nosso serviço e não ajudar, né? A gente tem que se colocar também no papel de ajudar. E eu tive essa grande surpresa, então fica aí de insight aí para os colegas de usarem esse banco de dados, né, de forma gratuita, para poder captar novos clientes, né? Trazer pessoas novas para dentro do estúdio, né? E assim, só complementando o que você disse, eu brinco, inclusive falei ontem com uma cliente sobre isso.
essa questão do entrar em contato com quem com pessoas que buscaram o seu serviço Opa, e não travou. contrataram, o que a gente não pode fazer é mandar mensagem Arizo. Voltei? Voltou. Então, o que eu estava falando é, o que a gente não pode fazer é enviar mensagens Arizo. E falei o nome da marca, mas enfim. O que as vendedoras acabam fazendo? Elas mandam aquela mensagem com promoção, com desconto. Nem abre, né, Felipe? A gente nem abre. Aí, de novo, né? Coloca o chapeuzinho do cliente. Você não vai abrir? É assim, eu fui alguns anos atrás com a minha esposa para comprar para ela, cadastrei no meu telefone. E assim, uma vez por mês eu recebo uma mensagem, a vontade que dá é responder para assim, você quer uma ajudinha para mudar a sua abordagem? Se você quiser, eu te ajudo a mudar a sua abordagem para você conseguir levar o pessoal. Pode ser que eu Agora, não volte, pegando esse mas... exemplo, se é uma loja que começa a enviar dicas para sua esposa, que começa a enviar, né, formas de ajudá-la, o dia que ela precisar, ela vai lá. Sim. Mas é, de novo, outro parafuso, né, que tem que ajustar na cabeça do empreendedor, né, Felipe? Enquanto ele não mudar, ele vai continuar mandando o link de Pilates 2 vezes na semana, tantos reais. Pilates 1 vez na semana, tantos reais. Quando não mandar o cardápio, né? Eu fico brincando quando o pessoal me manda uma tabela. Eu falo assim, gente, eu que trabalho na área, quando vocês me mandam uma tabela cheia de preço, eu fico confuso. E olha que eu vejo tabela todo dia e toda hora. Agora imagina o cliente que está do outro lado que nunca viu. Tem a sopa de letrinha e eu brinco que tem a sopa de número. Porque vem assim, não, 2 vezes é tanto, 3 vezes é tanto. Tá, 2 vezes facilita, é tanto, 2 vezes facilita, né? Eu frito do lado de cá, eu falo assim, tá, qual é o plano que você mais vem? Do tipo, eu vi... Se você quer mandar a planilha, a tabela para mostrar a sua organização, ok, mas faz um resumo embaixo e coloca qual é o plano para ele, né? Facilita, né, Felipe? Por favor, né? Essa é a intenção. Mas é outro parafuso, né? São muitos parafusos que eles têm que virar. Nós, né, temos que virar, né, profissionais de saúde, temos que aprender a cada dia, né? E por falar em parafuso, agora a gente vira aí um segundo parafuso aí, que é o parafuso que é um elemento da fidelização, né, Felipe? A gente não pode esquecer de ficar só captando e ficar só focando nossa energia e nossas estratégias em clientes novos. E esquecer aqueles que estão com a gente. Muitos estão com a gente há muito tempo. Muitos estiveram com a gente na pandemia, né? Eu tive aqui dentro do meu estúdio 70% de adesão em 2 anos de pandemia ao Pilates Online. Eu agradeço imensamente aos meus alunos fidelizados que fizeram isso. Então, a gente nunca pode esquecer de técnicas de fidelização, né? Então, o que você me diz aí sobre esse assunto? Que pode agregar aí aos colegas? Cara, quando eu penso em fidelização, principalmente no ramo do Pilates, eu falo com as pessoas que elas precisam começar a entender que o cliente ele procurou você, mais uma vez, porque você é capaz de entregar a solução que ele está precisando. Toda a solução, e por ser da área da saúde, por ser fisioterapeuta, toda a solução ela precisa ter um tempo. Eu brinco que a gente precisa começar a usar o método SMART. Precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo, né? Com data de término. Ter um prazo, então, quando a gente pensa nessa questão da construção da fidelização, essa pessoa chegou com um problema de coluna. Eu preciso chegar para ela e deixar claro que aquele problema de coluna vai durar 6 meses, 3 meses, 1 mês, não sei. Cada um vai trabalhar de um jeito. Mas para que esse cliente renove, eu preciso solucionar aquele problema seguindo esse processo. Deixando claro para ele assim, tá vendo esse objetivo aqui que você me buscou? A gente chegou na conclusão. Porque todo o processo, quando ele chega ao fim, eu consigo buscar novos objetivos. Então eu brinco que alguns meses atrás, né, vamos botar assim, 12 meses atrás, eu tive problema de coluna. E eu falava com o pessoal, falava assim, cara, o meu objetivo inicial era voltar a andar. Porque eu fiquei de cama, não estava conseguindo fazer nada. Então o meu primeiro objetivo era voltar a andar. Eu jogo tênis. Qual é o meu segundo objetivo? É voltar para a quadra. Qual é o meu terceiro objetivo? É melhorar a minha performance na quadra. Né? Manter o condicionamento, né? Nunca vai parar de ter objetivo, né, Felipe? De um probleminha que era o que eu estava me causando, vem outros. Então a fidelização ela vem isso, da entrega de resultados de um ponto que a gente precisa começar a entender que o cliente está ali porque ele acredita na gente. E a gente não pode cair no ostracismo, na mesmice, de não, vamos lá, faz exercício tal, e vamos lá. Ele precisa entender que mesmo estando em grupo, mesmo sendo grupos grandes, o profissional que está ali está de olho no que ele está fazendo. Ele está focado no objetivo para ele, né? Exato. Quando a gente olha para quando a gente faz o comparativo, né, as pessoas acabam comparando o Pilates com o CrossFit por conta da demanda, da quantidade de pessoas. Existe uma cultura dentro do CrossFit que dentro do Pilates ela ainda não foi construída. Eu preciso criar essa cultura da pessoa entender que o serviço que está ali, ele é essencial. E realmente ele está ali por um objetivo. O cara, quando ele entra no CrossFit, por mais que quem está de fora não entende,
a pessoa que está lá dentro, ela entende o que está acontecendo, ela sabe por que ela está ali. Para quem está de fora, às vezes a gente escuta, o pessoal fala assim, ah, não, vai lá se lesionar e tudo, mas o cara que está dentro daquela esfera, ele entende muito bem por que ele está ali. Ele vive muito bem. Ele quer perder medida, ele quer emagrecer, ele quer melhorar a performance, ele quer ficar bonito. Enfim, ele tem um objetivo muito claro. E quando as pessoas vêm buscar o Pilates, os objetivos são meio superficiais. É qualidade de vida, é bem-estar, é tratar uma patologia. E eu brinco que isso é a ponta do iceberg. Eu preciso ir abaixo da superfície, eu preciso aprofundar nesse iceberg para entender os problemas reais. Então, por exemplo, da coleta do profissional, né? Não só na primeira avaliação, né? No primeiro dia, como durante, né, as sessões, porque fica muito difuso no começo, né? Ah, eu quero fazer Pilates porque é bom, né? Se ele não vem com alguma patologia declarada, né? Ah, eu quero fazer porque é bom, porque fulano falou que faz bem, mas aí se esse profissional não colhe da boca do paciente o que ele quer, né, ele não vai poder mostrar o resultado, né? E não vai fidelizar, né? E o que faz fidelizar é isso? Primeiro, quando ele gosta da gente, né? Esse é um ponto extremamente importante, a gente trabalhar com prazer, trabalhar com gosto. Prazer é uma experiência diferenciada para esse cliente, isso. Mostrar para ele que eu me preocupo com ele. Mas, em segundo plano, precisa de resultado. Principalmente quando a gente começa a trabalhar, que é o próximo pilar que você vai falar sobre a questão financeira, quando eu começo a buscar preços mais altos, quando eu começo a aumentar o preço do meu serviço e começo a ter dentro da minha cidade o preço mais alto da região, por mais filosófico e bonito que eu queira falar, a pessoa, cada vez que o preço vai ficando mais alto, cada vez que o ticket é mais alto, a exigência do cliente é maior. E a exigência dele é uma só, é resultado. Ele está atrás de você por conta do resultado que você promete entregar. Então, isso precisa estar muito forte. Na hora que eu consigo entregar, aquele cliente ele vai estar com você para o resto da vida. Eu brinco que quando a gente consegue fidelizar o cliente, ele começa a procurar a gente, não mais por problemas que a gente trata ali dentro, mas por problemas externos. Hoje eu tenho uma paciente só de fisioterapia, mas eu chego lá na casa dela, é tão fidelizada, que ela fala assim, Felipe, eu estou com um problema no cartão do meu banco. Desbloqueia para mim? Porque confia, né? Porque já acolheu, né, para ela, né? Exatamente. Então, assim, a gente entra num universo onde a pessoa se torna tão essencial que ela espera para saber a sua opinião. Até mesmo se você fala assim, cara, desculpa, mas isso não é comigo, eu não consigo resolver. De vez em quando o paciente chega assim, tô com labirintite, o que eu faço? Não sei, você pode procurar um cardio, você pode procurar um anjo, você pode procurar alguém especialista em labirinto. Ela sabe, pode procurar... ela quer saber a sua opinião, porque já fidelizou, exatamente. Você pegou porque realmente muito alcançar todos os problemas e apresentar as soluções. E então, também, Felipe, eu vejo muito a fidelização também, é você entregar a mais, né, do que o Pilates, né? É você entregar... Ele, como você disse lá no comecinho, ele não quer Pilates, né? Ele quer o resultado, ele quer aquilo tudo que o seu ambiente vai gerar. E não é somente o seu atendimento, o ambiente conta muito também, né, Felipe? É você proporcionar essa atmosfera, é você proporcionar quantos pacientes eu já tive no estúdio que chegaram lá e não quiseram fazer aula, porque eles gostam do ambiente, eles gostam das pessoas que estão lá, eles gostam do profissional. E o Pilates está lá em último lugar, que para ele, né, tá bem ele tá lá. Então é você também criar essa atmosfera, ter estratégias e ações além do Pilates, né? Eu falo isso muito também, que é você entregar muito mais do que alongamento, levantar braço, esticar perna. Você tem que entregar muito mais, né, para você criar toda essa ponte. E tudo isso, além de você entregar o resultado e frisar o resultado, né? Ele chegou lá com dor no ombro porque jogava tênis, né? Então é frisar, ouvir dele que ele não tem mais dor no ombro. É ouvir dele que agora o objetivo é outro. Se o profissional também não souber fazer a pergunta certa, ele não vai ter a resposta certa, né? Também tem isso. De repente, a gente também tem o colega que tem dificuldade de fazer essa análise e essa comunicação. Faça através de uma pesquisa, né? De satisfação. Coloca isso dentro do seu estúdio de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. E distribui isso de forma online, através do Google Form. Ou, se você quiser colocar um baú, né, para ficar anônimo, eu faço muito isso. É você colher feedbacks dessas pessoas, né? Seja de forma direta, né, através daquela dor no ombro daquela pessoa, ou através dos seus alunos. É você colher feedback. Muitos deles vão querer, às vezes, dar uma dica, dar uma coisa para você e não vai ter coragem de falar. E, às vezes, escrevendo de forma anônima, ele vai te dar esse feedback. Então, tudo isso, né? Você colocar o cliente em primeiro lugar. Só que eu sempre falo essa frase, o cliente tem razão em tudo, né? Não.
ele tá lá num lugar onde você tem a atenção, o cuidado, mas você também tem que, né, se posicionar, tem que ser também um gestor de um negócio, saber, né, colocar as suas regras, né? Por mais fiel que aquele cliente seja, o estúdio possui regras, possui regulamentos, então isso também é importante frisar. Mas acho que a fidelização, concluindo o que você falou, né, tem muito a ver com mostrar o resultado, sair da boca do cliente que ele tá bem, mas não é só tá bem. E o ombro, que era a sua queixa? E a lombar, tá com dor? Né? Ouvir dele o resultado e você entregar muito mais, né, Felipe? Para aí sim a gente passar para o terceiro pilar, que é o pilar do financeiro, e você ter uma gestão de clientes captados e clientes fidelizados e saber o que fazer com esse montante de grana que está entrando, né, Felipe? Exato. É assim, quando a gente consegue entender todo esse processo que você levantou, do ouvir dele, eu brinco que quando eu comecei lá atrás no meu estúdio, eu tinha uma pesquisa de satisfação com 10 perguntas. Hoje eu uso muito a pergunta definitiva, né? Eu uso muito a questão do NPS para reduzir ao máximo. Então, o ideal do NPS é que eu conseguisse fazer isso após cada atendimento. Para entender exatamente isso, que foi o que você pontuou. Às vezes o cliente aí não quer falar. Ele não quer chegar e falar de forma aberta o que está acontecendo. Ele tem sempre a razão? Não. Mas se eu estou disposto a ouvir, às vezes o que ele pode trazer, ele pode estar com a razão. E Sim. pode ser algo que eu preciso mudar. Então, eu passei, alguns meses atrás, eu passei isso numa consultoria minha, E onde entre ouvir dele e ouvir de outra pessoa, é melhor ouvir do seu cliente, com certeza. Exato. Eu tive uma cliente de consultoria que, no meio de uma reunião, ela fez várias ponderações e falou assim, cara, você está certo. Falei nesse ponto, somos passíveis de erro e é importante a gente conseguir assumir esse processo para que o cliente entenda assim, não, cara, desculpa por ter errado nesse processo, vamos acertar, vamos alinhar, sair um pouco do objetivo, sair do que estava focado, do que a gente tinha traçado, Super e importante. vamos Se você retomar não colhe isso, você perde esse cliente. Exato. Então, isso é importante. E quando a gente fala sobre financeiro, eu brinco que é minha garota dos olhos, né? Realmente é o meu platô, é aquilo que realmente eu acredito que é o principal. Eu acredito para que a gente consiga ter uma estrutura muito bem consolidada, como você me mandou sobre essa questão, qual é o caminho mais fácil. Eu falo que é importante a pessoa ter controle. Ela precisa ter controle daquilo que está acontecendo. Eu, particularmente, eu não indico as pessoas utilizarem o caderninho, o bloco de notas ou o papel, porque dá mais trabalho controlar no caderno. Mas tem pessoas que preferem aprender na dor do que no amor. Então, vai lá e começa no caderno. Mas, assim, pode usar sistema, pode usar planilha, pode usar... Enfim, pode usar qualquer alternativa mesmo do caderno, mas se precisar usar o caderno, usa. Mas é importante que as pessoas comecem a gerar esse processo de controle, de entender quanto é que custa, de entender como é que as coisas estão fluindo, de entender que ninguém trabalha de graça. Já diria minha avó que nem relógio trabalha de graça. Então, uma das coisas que acontece muito quando as pessoas me procuram, principalmente para calcular preço, ela fala assim, não, meu aluguel custa tanto, a luz eu gasto tanto, a internet eu gasto tanto, o café eu gasto tanto. Felipe, meu custo, sei lá, R$ 6.000. Aí eu falo assim, tá, beleza, deixa eu te fazer uma pergunta, você trabalha de graça? E o seu preço? Eu falo assim, cara, eu não tenho como definir o quanto cada um vai receber. Até porque quando as pessoas me procuram, eu parto de uma linha que eu falo assim, cara, daqui para baixo, se você cogita receber de 5.000 para baixo, sinceramente, você precisa rever o motivo de você estar na sua empresa. E eu acho, Felipe, só que abrindo um parênteses, depois você pode continuar. A gente precisa saber que custo de vida esse profissional tem, né? Para ele saber quanto é o salário dele. Então, tudo parte daí também. Se nós resolvemos aí ter o nosso negócio, a gente quer fazer o nosso salário, a gente saiu do CLT, né? A gente precisa saber qual é o nosso custo de vida. Então, eu vejo também essa dificuldade nos profissionais de Pilates a entenderem o que ele gasta. Ele não sabe o que ele gasta como pessoa, né? Qual é o padrão de vida dele, o que ele paga no mês, né? Para ter o seu salário. E aí sim, colocar esse seu salário dentro do salário da empresa. Isso aí é uma virada de chave, né? E que outro parafuso que eles precisam ajustar. Isso aí, quando eu ajustei, mudou todo o jogo dentro do meu estúdio. Às vezes as pessoas ficam tentando me confrontar, né? Do tipo, você está falando isso, assim, gente, eu já fiz a conta de precificação para lá de milhares de vezes, sei lá, umas 2, 3 mil vezes já fiz essa conta. Por dia eu devo fazer umas 10 vezes a conta de precificação. Então, assim, eu já fiz várias vezes. E o que eu acabo sempre enxergando é isso. Quando falta esse controle da empresa ou da pessoa física,
Ou, mas Felipe, eu não tenho empresa. Porque sempre que eu falo, uso esse paralelo, né, pessoal, mas eu não tenho empresa. Ter um negócio, mesmo como autônomo, eu tenho os custos daquilo que eu presto e daquilo que eu custo. Como você levantou, o quanto eu custo para viver, o quanto eu gasto. Eu não chego na loja e falo assim, moça, me dá essa roupa aqui e um dia eu te pago. Não flui assim. Eu tenho que Porque não pagar. adianta, né, Felipe? Assim, às vezes você pode calcular um prolabore para um profissional de que seja 5 mil reais. O custo de vida dele é 6. E aí? Não vai dar certo. Então, acho que a primeira coisa é olhar o pessoal, né, desse profissional, né? Seja ele autônomo, seja ele, né, da empresa. Entender o custo de vida dele, o quanto ele gasta no mês, né? Ele tem supermercado para fazer? Não, o supermercado fica por conta do parceiro. Tem escola para pagar? Não, eu não tenho filho. Entender o que é gasto para poder você daí fazer a precificação correta do seu serviço, né? Entender quantos clientes você tem. Eu vejo muitos colegas que não sabem nem quantos clientes tem no estúdio. Então, como que vai saber quanto que o estúdio está faturando, né? Às vezes eu faço essa pergunta para alunos meus que estão começando o curso e eu não faço isso, né, de maneira nenhuma, diminuindo ninguém. É para saber. Você sabe quanto o estúdio fatura? E a resposta muitas vezes é não. Né? Muitos colegas, Felipe, eu já tive vários colegas e falo isso com muito respeito, porque eu também já passei por isso, e não sabem a diferença de lucrar para faturar, entendeu? Então, vai nesse nível de consciência dos colegas empreendedores, né? Então, quando eles aprendem e entendem que isso é possível e é fácil, né, com conhecimento, muda o jogo, né, Felipe? E assim, é um conceito que agora quem vem propagando muito é a Natália ou o próprio Serbase. O conceito para lucrar é bem simples, é só você gastar menos do que você ganha. E o que eu acredito, tá? Você pontuou essa questão das pessoas não saberem quanto faturam, eu vejo muito mais como uma questão de crença do que uma dificuldade de controlar. De números, né? Numérica, que você diz. Porque o que acaba acontecendo? As pessoas têm receio do que elas vão encontrar. Então, na hora que você chega para falar assim, cara, tem que controlar, tem que fazer esse levantamento. Eu acabei de ter um cliente que passou por isso. Ele foi lá, colocou os números no papel e tudo mais, estava lá com 30 clientes na agenda e tudo. Quando ele colocou no papel, ele falou assim, caraca, Felipe, eu não estou recebendo 4 mil reais por mês. Então, às vezes, a pessoa tem esse bloqueio de gerar esse controle, de fazer esse levantamento, com medo do que vai encontrar. Com medo do que os números vão apresentar para eles. E o que eu sempre falo é assim, cara, não tem que ter medo. Se tiver ruim, a gente tem como resolver. A gente não consegue resolver se a gente não entender. Sem números, a gente não consegue contra-argumentar, a gente não consegue negociar, a gente não consegue entender o caminho que vai traçar. Então, assim, aquilo que não é monitorado não pode ser melhorado, né? Não tem como. Se eu não conheço o custo, se eu não conheço o quanto sai ou o quanto está entrando, eu não consigo traçar o caminho. Às vezes, a gente está em determinadas situações, em determinados lugares, né? Dentro do Brasil, principalmente, que a gente sabe que aquela região, voltando à cota, e lá na nossa conversa, né? A gente está dentro de uma região onde a população não tem poder aquisitivo. Então, peguei lá, defini, quero ter minha situação de vida hoje é 3 mil. Mas eu quero ter uma posição confortável, eu quero fazer minha reserva, quero fazer minha aposentadoria. Eu quero 3 mil para viver, 2 mil para guardar. Mais meus pagos, 10 mil de custo. Vou precificar. Caraca, fiz a precificação, deu, sei lá, 300 reais. Putz, Felipe, na minha região não dá. Eu não consigo cobrar esse preço na minha região. Mas a gente só consegue traçar um caminho, só consegue gerar uma estratégia se eu tiver esses números. Se eu tiver o que analisar. Porque muito provavelmente, cara, 300 eu não consigo. Mas você consegue 150? Então, o que eu preciso fazer para chegar aos 150? Será que se eu aumentar a minha demanda, colocar mais clientes por horário, reestruturar o meu espaço... Diminuir os gastos, diminuir os custos, né? Eu consigo chegar nesse platô, eu consigo chegar nesse preço? E é uma questão que a gente só consegue fazer tendo as finanças muito claras, entendendo muito bem do que acontece nesse processo, até mesmo para saber se é viável. Quando a gente faz a construção do plano de negócios, a gente não tem como fugir de analisar isso. Porque às vezes a gente idealiza, né, um projeto, não, porque vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser fantástico, eu vou abrir minha empresa, vou abrir meu negócio, vou fugir da área para as pessoas não pensarem que eu estou falando mal do Pilates. Cara, eu quero abrir minha sorveteria. Aí eu estou lá no meio do Alasca. Lá no meio do... Só tem pinguim à minha volta. Será que compensa o custo que eu vou ter para fazer um... Me esqueci o nome agora da oquinha lá dos esquimós. Será que vale a pena montar um iglu lá para fazer uma sorveteria?
Será que vai ter público? Será que vai ter demanda? Será que os custos que eu vou ter para estar lá vai funcionar? Então, isso é importante eu entender. É ter esse levantamento muito claro, entender o quanto vai me custar para saber o caminho que eu vou trilhar. Se eu vou precisar dar marcha ré, se eu vou conseguir avançar, se eu vou conseguir evoluir. Então, eu brinco que é a minha menina dos olhos, porque realmente é um assunto que é, é a base. Eu preciso entender esses processos, entender esses custos, entender o que está acontecendo para dar diretrizes, para avançar, para regredir, para evoluir, para ganhar mais. Então, para que eu aumente o meu lucro, para que eu aumente o meu negócio, para que eu aumente o meu salário, isso precisa estar muito forte. Às vezes a gente está dentro de uma determinada situação, dentro de um determinado lugar, que quando a gente pensa em Pilates, né, a escala dele não existe uma escala, porque ele sempre bate no limite. Eu atendo 3 clientes por horário, eu tenho um limite. Se eu atendo 4, eu tenho um limite. Se eu atendo 6, eu sempre vou ter um limite. Então eu preciso entender que o meu negócio ele tem esses platôs, esses limites financeiros. O que eu quero, o que eu estou buscando. Será que esse platô financeiro é aonde eu quero estar? Será que isso vai me sustentar? Será que é essa a base que eu vou ter para o meu negócio? Não, não é, Felipe. Eu estou querendo uma coisa maior. Então eu volto, redesenho, reestruturo, desenho novamente a estratégia para conseguir avançar. É perfeito, né, Felipe? É você ter a visão da onde você quer chegar com o que você tem hoje, né? Se isso não é feito, é como eu falei, né? Aquilo que você não mede não pode ser melhorado, não pode crescer, né? Você não vai crescer. E para a gente finalizar aqui, é a mensagem de que tudo isso é possível, né, Felipe? A gente falou, e às vezes os colegas, mas eu não sei nem por onde começar. Mas comigo não dá. Mas é muita coisa. É muito difícil. Aí começa a vir aquele monte de vozes que fazem o quê? Paralisam a pessoa. Então, como eu falei no começo, é você hoje, o profissional de Pilates, que está com dificuldade em gerir, em organizar o seu negócio. É você parar e identificar aonde está o gargalo, aonde está a falta, né, a deficiência na sua gestão, na sua organização. Muitas vezes não é no financeiro, muitas vezes é na captação. Muitas vezes ela sabe muito captar, mas não sabe fazer o financeiro. O dinheiro está indo pelo ralo. Como eu falei, agenda cheia não é sinônimo de lucro. Às vezes ela não sabe precificar. Então é parar hoje, dá tempo. Se a pessoa tem 5, 10, 15 anos de estúdio, dá tempo. O que não pode ser feito, né, Felipe, é continuar insatisfeito, né? É continuar correndo atrás do vento. Como tem um primo meu que fala isso, é correr atrás do vento. Não, deixa o vento soprar, né? Vamos na frente dele, porque 2022 é o ano do profissional de saúde, né? É o ano da valorização profissional, é o ano que os estúdios de Pilates vão estar ainda em mais evidência, em alta. Aquelas pessoas que não acreditavam no Pilates, não acreditavam no exercício físico como cura, né, para a vida, elas passaram a ter novos olhares aí nesse período de tão desafiador que a gente viveu. Então, eu falo isso para os meus alunos. Não vai ter estúdio de Pilates para abrigar a quantidade de pessoas que estão chegando por aí. Então, vai sobreviver, vai alavancar com os estúdios de Pilates, crescer, né, alcançar os objetivos aquele profissional que está buscando conhecimento, né, Felipe? Então, que os nossos colegas busquem mentores, busquem cursos. Você tem uma mentoria, fala um pouco sobre ela para a gente encerrar aqui, que o Instagram já está me cortando aqui. Fala um pouquinho sobre sua mentoria. Então, eu tenho alguns programas dentro do mercado hoje. A mentoria, eu estou com a mentoria desde 2020. A primeira turma foi 2020, a gente está na 8ª turma. Esse ano, com a graça do bom Deus, vamos chegar na marca das 10 turmas. Começo hoje, por sinal, né, onde a gente já tem o primeiro encontro da turma. É um processo onde eu vou da estruturação do tempo, que as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para organizar, eu não tenho tempo para gerir. Então, eu começo do pontapé inicial da organização do tempo, da definição da prioridade dentro do negócio, até a venda para o cliente. E eu acredito que quando a gente tem esse processo, como você pontuou lá atrás, né, quando a gente tem esse mapa, a gente consegue caminhar com muito mais facilidade. Então, a intenção, quando eu construí a mentoria, e eu brinco que a cada dia que passa, ou a cada turma que entra, a gente vai evoluindo, não tem como a gente ser mentor e não evoluir com os nossos mentorados, eu vou aperfeiçoando esse processo. Então, já foram 8 turmas, a meta é fechar o ano com mais 2 turmas aí pela frente. Então, é um processo que eu gosto muito. Eu gosto de pegar na mão do pessoal e ir trilhando essa estruturação. E eu brinco quando chega na metade, né, quando eu entro no processo financeiro, que é logo ali no 4º, 5º encontro, são 12 encontros, estão na metade do processo, e eu entro na gestão financeira, que o pessoal dá aquela balançada, eu falo assim, cara, aqui é hora de enfrentar a arrebentação. Porque depois da arrebentação,
você pode ter certeza, o mar está calmo. Tá. Só que a gente precisa encarar a arrebentação. Então, ter um mentor, participar de um processo de mentoria é isso. É ter alguém para remar junto, para dar abraçada junto, para pegar na sua mão e falar assim, cara, vamos embora. Vamos encarar a arrebentação, que a gente só vai conseguir pegar a marra de almirante depois das ondas. Se a gente ficar aqui onde a gente está, vai tomar muito caldo. Então, esse é o processo da mentoria, que começa hoje. A próxima turma agora só começa em junho, então a mentoria a gente já encerrou. Mas, caso as pessoas queiram entender mais do que eu faço e tudo mais, eu tenho uma empresa em ordem, que é um produto que está gravado, com os encontros mensais, que eu gosto disso. Eu brinco que todo produto que eu faço não tem jeito, eu tenho que trazer um contato um a um, eu tenho que conversar com eles, eu tenho que bater papo, tem que ter uma aula ao vivo, se não tiver uma aula ao vivo, não é o Felipe. Então, que todos os meus programas sempre são com aulas ao vivo, porque eu falo assim, cara, não dá. Eu fico carente, que se me botar para falar de frente para a câmera sozinho, faz tanto tipo isso na minha cabeça, que eu falo assim, cara, cadê a reação da pessoa do outro lado? Então, eu gosto muito desse processo do ao vivo, de estar com as pessoas. E é isso. Eu acredito que se as pessoas quiserem mudar, eu falo que o resultado ele parte de uma escolha. Para quem quer mudar, para quem realmente quer fazer essa caminhada de mudança, existem muitos profissionais no mercado. Eu sou um dos que está aqui dentro para trazer essa luz, trazer esse direcionamento, trazer esse mapa. Esse norte, é um GPS, né? Quase um GPS, né? Eu falo assim, cara, a pior coisa que pode existir é as pessoas cravarem uma verdade que não é verdade, de não, eu tô a lei da... Não dá mais, né? Não é pra mim. Ah, é muito difícil. São crenças, né? Que a gente vai... a lei da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Cara, a gente não precisa acreditar nisso. Todo o mercado é lucrativo, desde que a gente entenda qual é a estratégia para ele crescer e que a gente tem esse mapa, que a gente entenda quais são os processos necessários para evoluir. Lógico, muito bom, Felipe. Eu tenho aí um curso de gestão também que ajuda muitos colegas, norteia em 5 bases aí de... É uma estrela que eu digo, são 5 pontas da estrela, então eu ajudo na organização, né, e arrumação da captação, de processos, rotina, fidelização e financeiro, norteia nessas 5 pontas da estrela. Então, para quem aí está precisando, como você falou, tem profissional para ajudar, né? Então, basta só correr atrás e começar hoje, né, Felipe? A gente poderia ficar aqui, ó, horas e horas conversando, papeando. Vamos marcar outras. Foi um prazer, tá, Felipe? Agradeço aí sua Precisando, disponibilidade. tô sempre às ordens. E desejo sucesso aí na mentoria que começa hoje. Obrigado, Sabrina. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra muito grande estar aqui. Precisando, só mandar uma mensagem. Felipe, tá livre? A gente parte para dentro. Qual for agora, o em abril, agora em abril eu abro a semana gratuita do meu curso. Então, de repente, a gente combina uma outra live em abril para a gente trocar ainda mais. Pode chamar que eu tô aqui, à disposição. Obrigada. Sucesso, tá, Felipe? Fica com Deus. Obrigada. Obrigado, menina. Sucesso pra gente. Uma excelente noite e uma ótima semana de trabalho para todo mundo. Obrigada. Boa noite a todos aí que assistiram do ao vivo, que assistiram no gravado também. Eu e o Felipe, a gente fica à disposição para chamá-la no direct, né? Para responder as dúvidas e perguntas que a gente não conseguiu abordar aqui. Obrigada, Felipe. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.